Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu agradeço você por estar aqui comigo. Meu nome é Trajano Matos. Eu quero agradecer a todos, pessoas que já trabalhavam comigo há muito tempo atrás, pessoas que trabalham atualmente, colegas de infância, né? Amigos de infância e familiares, todos vocês, de verdade. Agradeço muito por você estar vendo esse vídeo. Se você ainda não me segue, eu te convido você também que não me conhece, te convido você a me seguir aqui, convido você a curtir, a deixar um comentário. E hoje eu quero compartilhar com você rapidamente o meu testemunho de conversão, ok? Quando eu tinha, gente, 6 anos de idade aproximadamente, né, morava em uma zona rural chamada Borrachudo, sentido ao Carmo, distrito do Carmo, aqui na cidade de Itabira, Minas Gerais. E aí era eu, minha mãe e mais 7 irmãos e irmãs, né? 4 irmãs, 3 irmãos, né? 8 comigo. E aí, gente, chegou nessa localidade a Igreja Deus e Amor, né? Muitos conhecem. E aí começou o convite para ir à igreja, né? E uma senhora foi lá em casa convidar minha mãe, né? Fazer uma visita. E eu me recordo que essa senhora estava conversando com minha mãe, acho que é na cozinha, se não for me engano. E aí, gente, não sei por quanto tempo, 1 hora, 2 horas, não sei exatamente, mas teve um momento que essa senhora citou algo muito importante. Ela citou o que hoje conheço como Marcos 16:16, que nos diz assim, preste muita atenção, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então essa senhora foi falar com minha mãe sobre vida eterna, salvação, vida com Deus. E ela disse que quem não crê e for batizado não será salvo. Né? Foi isso que ela afirmou no dia. Ela estava falando que nem todos irão para o céu. Né? Os que não creem e não for batizados não serão salvos, irão para o inferno, para a condenação eterna. Um lugar de tormento, um lugar onde a pessoa está 100% longe de Deus, desconectado de Deus, um lugar que não existe descanso, né? Mas enfim. E quando ela liberou essa palavra, gente, como eu disse, vamos supor que ela conversou por 2 horas, essa palavra entrou no meu coração. Imagina um garoto de 6 anos ouvindo isso. E eu comecei a pensar sobre a minha vida após a morte. Se após a morte tem céu e inferno, para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Ou será que eu vou para o inferno? Com 6 anos de idade, Deus me tocou por meio dessa senhora, por meio dessa palavra. E minha mãe começou a ir na igreja, eu fui também, e um dia o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus como seu único suficiente salvador. E eu aceitei, gente. Fui lá, fiz a oração, né? Depois minha mãe mudou para Vila São Geraldo, né, que é um bairro aqui já dentro da cidade. E aí minha mãe começou, minha irmã, né, mais velha, a Denise, começou a me levar na Igreja Deus Amor, que fica próxima à prefeitura, ficava próxima à prefeitura do outro lado da rua. E eu sempre ia com ela, acho que foi mais ou menos em torno de 1, 2 anos, e depois parei de ir. E isso foi mais ou menos em 2004. Quando foi em 2015, um colega de trabalho, né, que depois se tornou um amigo, um irmão na fé, Rafael, me convidou para ir à célula que ia ser no bairro chamado João 23, próximo a uma escola chamada Nico Andrade, em uma praça. Eu fui, um jovem pregou sobre Jesus, né, que é o Mateus, e aí eu fui tocado por Deus através dessa mensagem sobre Jesus. Eu comecei a pensar assim, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu já tinha feito muita coisa errada, já estava vivendo coisas desagradáveis a Deus, mas lá atrás eu havia aceitado Jesus um dia, né? E só que eu não tinha entendimento, não tinha visão espiritual aberta, não entendia nada, mas eu sabia que o caminho era Jesus, né? Aceitar Jesus como meu Senhor. E então, acho que uma semana depois ele me convidou para um encontro com Deus.
E eu escolhi um encontro com Deus. E foi onde que eu comecei a conhecer Deus de uma forma muito mais verdadeira, muito mais profunda. É uma experiência muito marcante para mim. Você aí que está me vendo agora, se você souber que tem um encontro com Deus, uma oportunidade com Deus, é um retiro, 3 dias, vá, que a experiência será maravilhosa. Você vai conhecer mais a Deus, vai se aproximar mais de Deus. E aí, daí para frente, eu voltei, na verdade, um pouco confuso em relação às coisas, porque não é fácil, gente, você caminhar. É muitas tentações, são desejos que você tem, vontades que você tem. E assim, o mundo é muito sedutor. O mundo tem muitos prazeres, sabe? Você negar a si mesmo todos os dias não é tão simples e tão fácil assim. Mas, quando você começa a andar com Jesus, ele te fortalece, ele te dá sabedoria. O Senhor te enche do Espírito Santo, te dá domínio próprio, você controlar os desejos, as vontades que você tem. E eu comecei a caminhar, conhecendo Jesus cada vez mais, praticando, né? Ainda me lembro quando a primeira vez que fui orar, que eu conversei com o Rafael falou assim, você vai entrar no quarto, vai conversar com Deus. Você não está vendo Deus, mas Deus vai estar te ouvindo, né? Eu perguntei na época sobre as músicas, que como eu estava começando a caminhada, eu tinha músicas de hip hop, de rap, diversos tipos de música, e tinha também umas músicas evangélicas, né? E aí eu falei com ele assim, e aí, pode escutar um pouco dessa, um pouco daquela? Ele, não, você tem que apagar, você tem que parar de ouvir as músicas secular que fala, né? A palavra usada é secular, as músicas que não são cristã, evangélica, né? E aí, cara, eu tive um pouco de resistência, e depois eu fui lá, comecei a apagar uma por uma. Na época eu via, alguns aqui vão lembrar, eu escutava 50 Cent, hip hop, né? Escutava Eminem, escutava Lil Wayne, escutava diversos tipos, Akon, né? E diversos outros. E aí, cara, gostava muito na época. Escutava rap, né? Principalmente nacionais na época. E fui apagando tudo, apagando tudo. Porque o evangelho, a caminhada com Cristo é renúncia, né? Se a gente quiser andar com Jesus e não ter transformação, não ter mudança, não tem renúncia. Então, embora a gente até desça as águas e seja batizado, mas o crer está nisso. Quando você ouve a palavra e pratica, você coloca em prática. Você sabe que isso aqui não pode, que isso aqui te afasta de Deus, que isso aqui não glorifica a Deus. Você vai abrindo mão, vai renunciando. Tem coisa que você apaga, tem coisa que você joga fora. Eu lembro que eu tinha um monte de filme de terror, sabe? Filme de suspense. Uns filmes assim, como se diz, macabro mesmo. Rapaz, minha irmã até assustou no dia. Que eu peguei uma sacola desse tamanho assim, ó. Eu tinha muito DVD, na época era DVD. Joguei todos fora. E assim eu fui caminhando em diversas renúncias. Né? Então isso aqui, não vou delongar muito não, mas isso aqui é um dos meus testemunhos de conversão. Amém? Espero que você tenha sido edificado e que você possa